A Ciência Desvendando Você. Podcast número 16, da fase inicial de síntese, área socialidade. Biologia da solidão. Oi pessoal, muito bom estar aqui de volta com vocês hoje. Este é o 5º episódio da área socialidade e hoje eu vou conversar sobre o impacto biológico do isolamento social, o impacto da solidão no nosso corpo, do ponto de vista biológico. Como a gente pode detectar a solidão e o impacto dessa solidão no nosso corpo. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é que a ciência aprende as coisas quebrando um sistema complexo muito grande em pedaços menores e tentando entender cada um desses pedaços de uma forma bem simplista. Ou seja, a ciência é redutora, ela reduz o tamanho dos problemas e entende as partes e depois tenta colocar num todo. A separação de psicológico e biológico é uma separação artificial. A psicologia acontece dentro do sistema nervoso central, que é uma parte orgânica do nosso corpo. Então, a psicologia é biológica também, não dá para separar psicológico de orgânico. Há consequências orgânicas de alterações psicológicas. Outra separação que é artificial é a socialidade humana. As relações sociais humanas têm impacto biológico também. E é importante entender este contexto no qual o ser humano está dentro de um sistema complexo que interage ativamente entre as partes e a separação social, psicológico e biológico é uma separação artificial que só existe na nossa cabeça. Na vida real, no mundo real, as interações são dinâmicas. E isso é muito importante entender. O isolamento social pode ter efeitos profundos na nossa saúde física e mental. Estes efeitos são frequentemente mediados por vias bioquímicas no corpo. Aqui eu hoje descreverei algumas dessas alterações, sem entrar muito em detalhes nos aspectos bioquímicos. Um dos primeiros pontos que eu gostaria de enfatizar é que o ser humano é um ser ultrassocial. Sendo uma espécie ultrassocial, faz todo sentido do ponto de vista evolucionário que, caso você esteja isolado socialmente, o teu corpo ligue os sinais de alarme. E isso acontece realmente. Isolamento social causa altos níveis de estresse, com elevação dos níveis de corticoide, e isso causa alterações importantes no corpo. Um enfraquecimento do sistema imunológico, com aumento de risco de infecções, um aumento da pressão arterial, um aumento do ganho de peso, principalmente o ganho de peso visceral, que aumenta o risco de outras doenças, resistência periférica à insulina e outras alterações sistêmicas crônicas. Além disso, o nível elevado de cortisol também interfere no padrão de sono, dificultando um sono mais repousador, um sono de qualidade, e contribui para alterações de humor, criando um nível mais elevado de ansiedade e agitação. Além disso, isolamento social diminui o nível cerebral no sistema nervoso central de certos neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, o que vai causar alterações de humor, com depressão, apatia, e vai dificultar também o aprendizado, pode alterar a memória, dificultar a memória. Outras alterações importantes que são observadas decorrentes do isolamento social são alterações no sistema imunológico em si. É possível observar sinais bioquímicos de inflamação, aumento da atividade inflamatória. Há também um aumento de certas citocinas, certos marcadores inflamatórios, o que demonstra uma alteração secundária do estresse.
Além disso, no sistema cardiovascular, há um aumento do risco cardiovascular a longo prazo, secundário do isolamento social, um aumento do risco de mortalidade, não só por fatores cardiovasculares, por todas as causas. O isolamento social aumenta o risco de mortalidade decorrente de múltiplas causas diferentes, e estes dados são muito consistentes nos países desenvolvidos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e na América do Norte. Então, o isolamento social, e alguns dados sugerem que isso hoje está se tornando uma crise de saúde, aumenta o risco de mortalidade. Diminui também a função cognitiva, dificultando a memória e o aprendizado, reduzindo a produtividade no trabalho e dificultando a cognição social e o relacionamento social, impacta significativamente na cognição emocional também. Então, as consequências biológicas do isolamento social são profundas e extensas e impactam diversos sistemas diferentes no corpo do indivíduo. Impactam também na cognição e na forma como a pessoa vai reagir emocionalmente, vai pensar, principalmente se você tiver uma deprivação de sono combinada com isso. Então, não é difícil você imaginar que muitos dos problemas que a gente observa hoje na sociedade pode estar ligado e ser consequência de um isolamento social. É claro que isolamento social e solidão não é necessariamente só ligado com o fato da pessoa estar sozinha e não conversar com ninguém. Você pode estar em contato com muitas pessoas e se sentir solitário, porque as relações que você tem são superficiais e você sente falta da intimidade necessária para construir uma relação profunda. Então, uma pessoa pode se sentir solitária e sofrer as consequências biológicas do isolamento social, mesmo estando em contato com múltiplas pessoas. E não é difícil imaginar que isto possa acontecer na sociedade atual, pois quando você lembra que, durante a evolução humana, o ser humano foi desenhado por milhões de anos para conviver com um grupo relativamente pequeno de pessoas durante a vida toda, o que propiciava a criação e a cultivação de um relacionamento de longo prazo muito profundo e muito íntimo. O isolamento social pode se manifestar em uma pessoa com vida social ativa, mas que não tem nenhuma intimidade com ninguém. E isso é uma coisa muito importante de se entender. As consequências biológicas do isolamento social são profundas. Interferem em tudo que está acontecendo na cognição, nas suas emoções, aumenta risco cardiovascular, também vai aumentar risco de suicídio. E a gente tem que entender que o suicídio não é só o suicídio no sentido de ir lá e se matar ativamente, mas existe, de certa forma, um certo suicídio crônico, com decisões pobres, uso de drogas, alcoolismo, envolvimento em acidentes graves e ações impulsivas e arriscadas. Então, um comportamento autodestrutivo, o uso de drogas, uma cognição pobre e muito frequentemente agressiva. Em estudos com primatas, o indivíduo que é, por exemplo, principalmente chimpanzés, né? Mas o indivíduo que é isolado socialmente se torna ou apático ou frequentemente agressivo se tiver exposição com outros animais. E o indivíduo que recebe bullying pode ser bastante agressivo com outros animais de status inferior. Então, frequentemente, a pessoa agressiva, a pessoa que é o bully, é também uma pessoa que está sozinha, isolada e está manifestando esse isolamento, esse estresse, essa angústia
através da agressividade. Então, a agressividade, o suicídio, o uso de drogas, acidentes, diminuição da produtividade no trabalho, uma piora na cognição social, uma piora na cognição emocional, combinado com várias alterações orgânicas, com elevação do cortisol, aumento da pressão arterial, aumento do risco cardiovascular, alterações do sistema imunológico com níveis diferentes de citocinas inflamatórias, sinais inflamatórios, com o impacto do equilíbrio entre o sistema imunológico e o microbioma. Então, as consequências sistêmicas de um isolamento social são profundas, graves e prolongadas. Por que eu estou enfatizando tanto esse ponto? Porque entender estes aspectos todos vai permitir a gente a entender o que está acontecendo com muita gente hoje na sociedade. Eu vou descrever um caso clínico. Um homem, solteiro ou divorciado, de 50 anos, com sinais clínicos de depressão, sem filhos, sem contato próximo com a família, sem amigos, e vai ao médico e recebe diagnóstico de depressão, hipertensão, obesidade e insônia. Este indivíduo vai começar a receber medicação para depressão, vai começar a receber medicação para hipertensão, vai ter que fazer uma dieta e tentar controlar o peso, talvez até receba medicação para tratar a insônia. Então, este paciente sai do consultório com 2 ou 3 medicações diferentes, sendo tratado para diversos aspectos diferentes. Mas se a gente conseguir conversar com este paciente, com este senhor, e entender o problema psicológico e social que ele está enfrentando, e vamos supor que ele esteja se sentindo completamente isolado, ele não sabe como se conectar, ele está solitário, não tem muitos amigos, distante da família, não tem filhos e está solteiro ou divorciado. Este indivíduo tem um alto risco de suicídio, um alto risco de alcoolismo ou um alto risco de vício em drogas. E vamos supor que este indivíduo tenha a sorte de conversar com uma assistente social que entenda bem as consequências da solidão. Vamos supor que ela converse com ele e esta assistente social seja uma assistente social que está bem a par da literatura relacionada ao impacto do isolamento social e ela estudou tudo que a Julianne Holt-Lunstad publicou, então ela está bem a par de tudo que a ciência tem demonstrado em relação ao impacto do isolamento social e ela começa a fazer várias intervenções diferentes. E vamos supor que essa assistente social trabalhe com esse clínico geral, com esse geriatra ou esse clínico geral que está atendendo esse paciente. Este médico tem a sorte de ter uma assistente social junto com ele e essa assistente social saiba tudo sobre isolamento social e a literatura publicada da Julianne Holt-Lunstad. E aí ela começa a desenhar várias intervenções diferentes para corrigir o isolamento social. E uma das primeiras intervenções que ela e o paciente decidem é que este paciente vai começar a trabalhar como voluntário num grupo de resgate de animais perdidos e animais sem dono, né, que cuida de cachorros e gatos, que é um lugar que é próximo da casa deste paciente e tanto a assistente social quanto o paciente, quanto o médico deles consideraram uma intervenção apropriada para ele, pois ele curte muito animais e acha que vai fazer bem ele trabalhar neste grupo como voluntário. 3 meses depois, a participação desse
paciente no grupo de voluntários, trabalhando todo final de semana para ajudar a cuidar dos animais, criou a oportunidade dessa pessoa formar várias amizades dentro desse grupo, principalmente com um outro paciente de uma idade similar que ficou viúvo recentemente, pois a esposa morreu de câncer de mama. E ambos agora trabalham juntos no final de semana e conversam bastante, e eles gostam muito de jogar xadrez. E eles jogam xadrez 2 a 3 vezes por semana conversando também. Depois de 6 meses, o número de amigos deste indivíduo aumentou significativamente para 3 ou 4, e ele está colaborando neste trabalho voluntário de uma forma engajada e produtiva, e está apreciando muito os resultados do trabalho dele de voluntário na ajuda de vários animais. Inclusive, ele decidiu adotar um cachorro também, e ele está agora cuidando do cachorro, jogando xadrez 2 vezes por semana, com uma amizade grande com outro colega que colabora no mesmo centro, trabalhando todos os finais de semana. Nesse período de 6 meses, ele percebeu que ele começou a dormir melhor. Ele diminuiu bastante a ansiedade dele, a agitação, ele está se sentindo menos vazio, ele conseguiu perder peso, porque agora ele está mais ativo, mais agitado, pensando menos em comida, conseguiu perder 4, 5 quilos. A pressão arterial está mais controlada, está precisando de uma dose menor de medicamento, e ele decidiu, junto com o clínico geral dele, parar de tomar o antidepressivo. Então ele está com uma dose menor de antihipertensivo, dormindo melhor sem medicação, fazendo o trabalho voluntário, e aí com o clínico dele e a assistente social e o acompanhamento da assistente social, eles decidiram introduzir agora um treinamento de consciência corporal para aumentar o nível de controle cognitivo e diminuir a ansiedade, a agitação, através de exercícios de mindfulness, exercícios de consciência corporal através de yoga, exercícios simples de yoga. Então, esta intervenção de iniciar um trabalho voluntário, enriquecer a vida social, trazer um certo propósito para a vida no cuidado dos animais, adotar um cachorro, formar uma amizade com um jogo de xadrez 2 vezes por semana e agora introduzir os exercícios de consciência corporal. Todas essas intervenções não têm nada a ver com as consequências biológicas da solidão, mas são intervenções muito mais eficazes para você criar uma solução e buscar uma solução para o problema de base, que é a solidão. Então, intervenções que coordenem o aspecto psicológico, biológico e social vão ter um efeito a longo prazo muito mais profundos. Este caso clínico que eu descrevi é só para ilustrar o meu ponto. Então, esse clínico geral, quando ele olha só a biologia, não entende os aspectos psicológicos, não entende os aspectos sociais que essa pessoa está enfrentando e desenha somente intervenções farmacológicas, medicamentos, ele vai tratar esse paciente pelo resto da vida e nunca vai sarar. Agora, se você olhar de uma forma mais holística e entender como este paciente está enfrentando o problema que ele está enfrentando e identificar o isolamento social como causa de base e trabalhar com um assistente social com intervenções desenhadas para corrigir os problemas sociais ao redor desse indivíduo, o impacto a longo prazo pode ser profundo e a necessidade de medicamentos pode acabar. É por isso que eu estou enfatizando tanto esses aspectos no podcast Conexão Sapiens. Meu objetivo é integrar a ciência social, psicológica, biológica,
a clínica médica, o que a gente aprendeu com a antropologia, com a neurociência, em uma única visão de cuidado da pessoa, com o objetivo de criar bem-estar biopsicossocial, que é a definição ideal de saúde. E o social tem um impacto na nossa saúde que é muito profundo, está escrito no nosso DNA. A gente é um ser ultrasocial. Fracassar socialmente significa fracassar como espécie. E caso a gente consiga dar um passo atrás, fazer o diagnóstico correto, com a perspectiva adequada do que está acontecendo, desenhar intervenções eficazes para melhorar a qualidade da vida social desse indivíduo e corrigir a longo prazo o isolamento social, pode ter um efeito transformador e a necessidade dos medicamentos pode desabar. E eu acho que esse é o objetivo final, saúde biopsicossocial. Bem, desculpa o tom de frustração de alguns comentários que eu fiz hoje, mas eu me sinto altamente frustrado com a forma como a gente olha a saúde humana hoje. E eu acredito que a gente tem a oportunidade de integrar como a gente vê o cuidado das pessoas de uma forma muito mais sábia, muito mais competente, que entende a ciência de uma forma muito mais integral, ou seja, sabe pensar sistemicamente. Tem altos níveis de systems thinking, ou seja, pensa entendendo as correlações dentro do sistema para que você faça intervenções de uma forma holística, olhando as causas de bases por trás do problema. Bem, é isso por hoje. Muito obrigado. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas. Para concluir, caso você ache que este é um assunto que vale a pena, me siga no Instagram, @CaldeConexãoSapiens, e por favor espalhe essa notícia. Tem um novo podcast, Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Calde. Meu nome é Calde Abdala, sou médico e tenho experiência de clínica de atender pacientes de mais de uma década, trabalhando principalmente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina e fiz residência na medicina da USP, e meu doutorado também foi na FMUSP. Fiz o meu pós-doutorado no Hospital Brigham and Women's da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, em Boston. Faz 24 anos que eu faço pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, com inúmeras publicações científicas. 17 anos atrás, eu mudei para os Estados Unidos e, na minha carreira dentro da indústria farmacêutica, trabalhei em várias grandes indústrias, como a Merck, a Sanofi, a AstraZeneca e a Bristol Myers Squibb. O ápice da minha carreira como executivo da indústria farmacêutica foi a posição de Senior Vice President, chefe mundial da oncologia médica de uma dessas grandes indústrias, liderando centenas de ensaios clínicos e um orçamento anual de 1,2 bilhões de reais. Como executivo da indústria farmacêutica, eu fui pioneiro no desenvolvimento da imunoterapia em câncer, membro do time que desenvolveu e lançou o primeiro medicamento de imunoterapia que demonstrou o aumento da sobrevida. Eu estive envolvido no desenvolvimento e lançamento de 7 novos medicamentos oncológicos, que hoje são utilizados em mais de uma dúzia de tumores e em várias dezenas de indicações diferentes. A imunoterapia no câncer foi uma das causas que, pela primeira vez na história, houve uma redução da mortalidade do câncer, e foi o racional do Prêmio Nobel de Medicina de 2018 que o professor James Allison recebeu.
Eu trabalhei diretamente com o professor James Allison durante o desenvolvimento da primeira imunoterapia que demonstrou benefício de sobrevida num estudo randomizado. Também fui membro do National Cancer Policy Forum, um grupo que faz parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e aconselha políticas relacionadas ao câncer. Também participei no board da Sociedade Norte-Americana de Imunoterapia em Câncer, entre várias outras sociedades médicas dos Estados Unidos e da Europa. Liderei iniciativas pioneiras em compartilhamento de dados em oncologia, que foram reconhecidas pelo renomado think tank Faster Cures e pelo 41º presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush. Também liderei a resposta à crise da pandemia dentro de uma das grandes indústrias farmacêuticas americanas, iniciativa que, pela sua excelência, recebeu reconhecimento da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Recentemente, comecei um projeto que tem sido uma verdadeira paixão para mim, o Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. É um podcast que busca ir além das histórias passageiras, oferecendo uma exploração profunda e duradoura com o objetivo de sintetizar a ciência no apoio à sua jornada de crescimento social, pessoal e cognitivo. Esta síntese é o resultado de mais de 2 décadas de estudo.